Viu? Gostei. Até ficou mais quente aqui dentro. A Elis estava falando sobre falar bonito e não viver o que a gente fala. Eu estava sobre os falsos profetas, né? Eu estava me lembrando de uma história que conta a respeito de uma pessoa que palestrava muito bonito. Ele palestrava em diversos locais. E quando ele começava a falar, ele sempre via no fundo do salão uma pessoa muito simples, muito humilde, já com uma certa idade. Ele ficava lá ouvindo a palestra. Quando ele ia para um outro lugar fazer outra palestra, ele via de novo a mesma pessoa sentada nos fundos, ouvindo a palestra, porque gostava de ouvir a palestra desse senhor, desse palestrante. E assim foi passando um bom tempo, até que um dia esse senhor não aparecia mais. O palestrante começou a estranhar, mas enfim, desapareceu. Passou-se um bom tempo e esse palestrante desencarnou. Só que ele não foi para o melhor lugar, vamos dizer assim, né? Ele só foi lá para um umbral, né? Desses que a gente sabe que existem. Quem já viu o filme Nosso Lar sabe como é que funcionam as coisas no umbral. Aí ele ficou muito chateado, porque ele estava esperando que ele iria no mínimo, para um hospital, para um local bonito. Afinal, ele tinha feito tanta palestra bonita, tantas pessoas tinham ouvido ele falar bem e tal. Aí ele começou a rezar. Uma hora dessa ele rezou, pediu muito, muito a Deus que ele fosse resgatado, porque ele não estava feliz ali onde ele estava. Depois de muitas orações, de muitas reflexões, de muitos pedidos feitos com humildade, apareceu um ser muito iluminado para buscá-lo. Quando ele olhou melhor, ele reconheceu naquele ser aquele velhinho que ficava ouvindo ele no fundo do salão. E aí ele ficou muito impressionado. Como assim? Eu fazia palestra, tu ouvia, eu aqui, tu com essa luz toda. Aí ele disse, pois é, para tu ver, né? Que diferença. É que eu vivia o que tu falavas. Então, vejam como é importante, né? Não é a beleza de uma árvore, as folhas maravilhosas, uma árvore que tem uma copa maravilhosa, que tem um tronco forte, que tem raízes fortes. Mas não dá fruto nenhum. Ou se dá fruto, esse fruto pode não ser o mais saboroso. O capítulo 21 fala sobre isso. Quem quiser depois pode ler em casa. Eu vou ler para vocês o que diz Mateus no capítulo 7, versículos 18 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Porventura, podem-se colher uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Abrolhos é uma planta que dá uns frutos muito cheios de espinhos e que não podem, e a gente não são comestíveis. Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Forte essa última frase, né?
toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. A gente fica pensando, bom, Jesus sempre foi um ser tão amoroso, um ser tão misericordioso, tão bom. Como é que ele fala isso, né? Por que ele falou isso? E a gente tem que se dar conta que Jesus sempre falava de forma figurada, na maioria das vezes. Ele usava muitas metáforas, ou seja, figuras, né? Para que as pessoas pudessem pensar sobre o que ele queria dizer exatamente. E ao longo do tempo, essas metáforas que Jesus usava foram cada vez se clareando mais. A gente foi entendendo, cada medida que o tempo passa, a gente vai entendendo cada vez mais o que Jesus queria nos falar. Porque a mensagem que ele deixou para nós não era só para as pessoas daquele tempo, há 2000 e poucos anos atrás, mas para todos os tempos. E nós hoje ainda não conseguimos entender em toda a profundidade o que Jesus quis dizer. Mas vamos pensar um pouco, o que o fogo faz? O fogo queima. E quando o fogo queima, ele transforma aquilo que ele queima. Então, Jesus não quis dizer que quando a gente não dá bons frutos, nós somos excluídos do reino dele. Ele quis dizer que quando a gente não dá bons frutos, a gente tem que passar pelo fogo da dor, pelo fogo da provação. Porque, neste caso, a gente precisa passar pela dor para poder nos transformar, para que o fruto que a gente produz possa melhorar. E eu fico pensando assim, por que será que a gente ainda escolhe passar pelo fogo? A gente já passou pelo fogo tantas vezes, né? Quantas vezes nós já viemos para esse planeta? Toda vez que a gente vem, a gente ainda consegue produzir frutos meio azedos, meio sem gosto, e às vezes até podres, todos bichados por dentro, né? Porque a gente sabe que se a gente produzir esse tipo de fruta, a gente vai acabar tendo que passar pelo fogo de novo. Porque a gente não aprendeu ainda a produzir frutos levados pelo amor. E quando a gente rega a nossa árvore, a nossa planta, com doçura, com o adubo do amor, com o adubo do perdão, com o adubo da compaixão, com o adubo da paciência, com o adubo da humildade e por aí adiante, a gente vai produzir frutos maravilhosos. Agora, se a gente adubar com raiva, com medo, com angústia, com inveja, com ciúmes, com intolerância, e por aí a gente vai produzir frutos muito ruins. E aí, necessariamente, a gente vai ter que passar de novo pelo fogo da dor, para que a gente possa, então, despertar e nos dar conta que os nossos frutos não são legais. Que nós não estamos sendo, como a Elis falou muito bem, evangelhos vivos para as pessoas. Porque nós não precisamos pegar o evangelho e sair por aí pregando. Nós não vamos fazer isso. É bem assim, cada um de nós é um evangelho que as pessoas vão ler. E será que esse evangelho que elas vão ler é o evangelho de Jesus? Que tipo de evangelho eles vão ler em nós? Né? Porque a grande maioria das pessoas não leem o evangelho.
Elas vão aprender o Evangelho através de nossas atitudes, da nossa bondade, da nossa dedicação, da nossa solidariedade, do nosso espírito fraterno, da nossa compaixão. Então, se a gente conseguir ser esse tipo de pessoa, esse tipo de profeta, cada um de nós é um profeta. A gente sempre pensa que profeta é aquele que profetiza, aquele que prevê o futuro, aquele que fala sobre o que vai acontecer depois, amanhã, daqui a 10, 20, 30, 100 anos. Não. Profeta é aquele que proclama a mensagem de Jesus, aquele que transmite a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da união, da fraternidade, da compreensão. Bom, a gente pode pensar, poxa vida, né? Mas se será quando a gente não vai mais precisar de passar pelo fogo da dor? Um dia a gente não vai precisar mais, com certeza. Mas ainda estamos aqui nesse planeta aprendendo as lições do amor. E nem sempre a gente consegue vivê-la da maneira como a gente gostaria de viver. E isso, de alguma forma, também nos faz ser mais complacentes, mais indulgentes com as outras pessoas. Porque então, se eu vejo que uma outra pessoa está produzindo frutos azedos, antes de falar dos frutos dela, vou experimentar os meus frutos, né? Antes de falar dos frutos podres dos outros, vou olhar para os meus. Será que os meus são tão doces assim, são tão saborosos assim, que me deem a autoridade de falar dos frutos dos outros? Então, essa indulgência para com as falhas dos outros, para com os frutos mais azedos dos outros, é importante a gente se dar conta dos frutos da gente. Então, não falar mal dos outros para quê? O que isso vai me ajudar a tornar os meus mais saborosos? Pelo contrário. Então, muito antes de falar mal dos frutos das árvores dos outros, vou experimentar os meus, para saber como é que eles andam, se melhoraram, se estão mais saborosos. Que tipo de adubo eu estou colocando para que os meus frutos fiquem melhores? Essa é a grande reflexão diária que a gente faz antes de dormir. Que tipo de fruto eu ofereci para as pessoas hoje? Nem sempre o resultado vai ser animador, mas vai me ajudar a amanhã produzir frutos melhores. Talvez hoje eu fiquei sem paciência. Talvez hoje eu não soube compreender meu colega. Talvez hoje eu briguei com minha esposa, com meu esposo. Talvez hoje eu não compreendi meu filho. Talvez hoje eu fui meio ranzinza, meio amarga. Talvez hoje eu não consegui me agradecer as coisas maravilhosas que eu tenho. Tenho uma família, uma casa, um corpo perfeito, um emprego. Mesmo que ele não me pague lá essas coisas, mas tenho um emprego que me sustenta. Será que eu agradeci? Então, essa reflexão que a gente faz ao final do dia é muito útil para que a gente possa ir diminuindo as nossas experiências de passar pelo fogo da dor. E quando a gente estiver passando pela provação, pelas provas, pelo fogo da prova do amor, não vamos pedir a Deus que Ele nos livre da prova. Vamos pedir a Ele que nos dê mais força, mais coragem de melhorar. E aí os nossos problemas vão ficando menores. Quanto mais capacidade nós temos de enfrentar as provações, quanto mais capacidade nós temos de enfrentar a dor, menor ela se torna. Então, a gente sempre, geralmente, pede a coisa de forma atravessada, de uma forma errada.
Quando a gente passa pela dor, a gente quer se livrar dela. Pede, por favor, Deus, me livra disso. Me cura logo. Faz com que esse problema se resolva. Em vez da gente pedir para que a gente possa aprender com esse problema, que eu possa aprender com esse problema, que eu possa adquirir mais sabedoria, mais conhecimento, para poder enfrentar os problemas com outra postura, com outro entendimento, com outra compreensão. Porque Jesus também disse, a quem muito se deu, muito será cobrado, né? Então, quanta coisa a gente já adquiriu, quanto conhecimento nós temos adquirido ao longo da nossa vida, ao longo das nossas vindas aqui na Casa Espírita, ou em outras casas. Quanta coisa nós já compreendemos melhor hoje, quanta leitura nós já fizemos, quanto conhecimento já adquirimos, nós já sabemos o Evangelho de Jesus, nós já temos conhecimento dele, já recebemos a mensagem dele na nossa vida, né? Então, nós já temos muita coisa, já aprendemos muita coisa, então nós também somos mais cobrados. Então alguém poderia dizer, então é melhor não saber, é melhor ficar na ignorância, para não ser cobrado. Bom, mas aí vamos pensar também uma outra coisa. Se eu tenho um copo grande, se aquele copo grande, eu posso encher ele de lixo. Mas também eu posso enchê-lo de chocolate quente, por exemplo, num dia como hoje, né? Se o copo for pequeno, vai caber pouco lixo, mas também vai caber muito pouco chocolate quente. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente gosta de tomar, né? Então, quando a gente tem muito conhecimento, nós também temos muitas satisfações. Nós também podemos viver muitas coisas maravilhosas, mas também vamos ser bem mais cobrados. Então, é importante que a gente busque conhecimento, busque que a nossa árvore pode ser bonita, sim, mas que ela produza bons frutos. Porque quando a gente vai colher uma fruta da árvore, a gente não olha se a árvore, se ela é grossa, se ela é fina, se as folhas são bonitas, são feias. A gente quer saber como é que é o gosto da fruta. Se ela é gostosa ou não é gostosa. A gente não vai analisar a árvore. A gente vai experimentar a fruta. Então, não adianta falar bonito se eu não vivo aquilo que eu falo. Porque as pessoas não vão olhar, não vão ficar tão impressionadas com as coisas que eu falo. Vão querer saber se aquilo que eu falo eu também vivo. As pessoas não querem saber se tu vais muito ou pouco numa casa espírita. Elas vão querer saber se ir para a casa espírita mudou alguma coisa na tua vida. Ou numa igreja, seja essa igreja católica ou evangélica, ou um centro de umbanda, não importa o tipo de religião. O importante é que aquela casa que tu frequentas muda alguma coisa na tua vida. Se aquela casa para onde tu vais, onde tu buscas alimentar o teu lado espiritual, se aquilo realmente muda alguma coisa na tua relação com as pessoas, na tua família principalmente. Porque é ali, na tua família, que tu ensaias todos os passos que tu vai estar fora dela aí. O exemplo que tu dás para os teus filhos, que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos? Que tipo de exemplo estou dando para as pessoas com quem eu convivo? É isso que conta. Esses são os frutos que nós produzimos desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita para dormir. E
principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, depois do nosso trabalho, no nosso convívio com as pessoas. É pela nossa postura, pela capacidade que nós temos de nos relacionar de forma harmoniosa e também de tolerar as imperfeições dos outros, assim como os outros toleram as minhas imperfeições. E quando as coisas ficaram difíceis, vamos olhar para o Evangelho de Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso professor, ele é tudo aquilo que a gente precisa para viver em harmonia, para viver em paz. Tudo aquilo que Jesus falou para nós, ele falou com o objetivo de iluminar o nosso caminho, para que a gente tenha certeza para onde a gente está indo. Quando a gente tiver dúvida, olhemos para ele. Quando a gente quiser falar de alguém, pergunte a si mesmo, se eu falasse isso para Jesus, o que ele me responderia? Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, me pergunto primeiro, se Jesus me visse, se ele estivesse ali como um ser humano, se ele me visse fazendo, o que ele me diria? Sempre é bom a gente se fazer essa pergunta, porque aí a gente tem a resposta. A resposta vem. E a gente talvez deixa de fazer determinadas coisas, deixa de falar coisas que talvez a gente não gostaria de ouvir o que Jesus nos diria em resposta. Então, produzir bons frutos não é uma coisa assim tão difícil, mas também não é fácil, porque é só por hoje. Fazer como a filosofia dos AA, dos alcoólicos anônimos. Aí fica um pouco mais fácil. Só por hoje eu vou produzir bons frutos. Porque se eu pensar assim, vou produzir bons frutos o tempo todo, é muito difícil, né? Porque vai chegar uma hora que eu vou perder a paciência, vai chegar uma hora que eu vou ficar chateado, que eu vou ficar irritado, que eu vou ficar invejoso ou invejosa. Mas só por hoje eu vou produzir bons frutos. Que as pessoas com quem eu vou me encontrar se sintam bem, se sintam acolhidos, se sintam amparados, se sintam compreendidos. E as pessoas que se aproximarem de mim hoje sintam uma energia leve, gostosa. Queiram ficar perto de mim. Gostem de estar perto de mim. Fiquem felizes em poder conversar comigo. Se sintam compreendidos. E assim, cada manhã, quando eu me acordar, eu possa fazer esse propósito. Só por hoje eu quero produzir bons frutos. E fica mais fácil. Fica mais fácil e a gente vai, sem se dar conta, aquilo vai começar a ser algo natural na vida da gente. A gente não precisa fazer grandes esforços mais, porque a gente começou aos poucos. E aí, o que acontece? A gente precisa passar pelo fogo cada vez menos. Quanto mais a gente conseguir viver o amor, quanto mais a gente conseguir viver a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, a bondade, cada vez menos precisamos passar pelo fogo da dor. Isso é tão importante quando a gente já cansou de passar pela dor. Depende de nós diminuir isso. E quanto mais a gente se esforçar, quanto mais bons frutos a gente produzir, quanto mais a gente se lembrar todos os dias de adubar a nossa árvore com amor. Com amor que realmente brote do nosso coração.
e que não seja algo artificial, mas que seja algo muito natural na nossa vida. Porque é tão mais fácil amar, é tão mais fácil a gente sentir os efeitos que o amor que a gente distribui, produz. Porque o simples fato de eu fazer o bem já me dá uma satisfação interna muito grande. Ao contrário do que quando eu faço mal. Quando faço mal dá um remorso, depois dá um mal-estar, dá até uma dor no estômago, a gente se sente meio doente. Então, para que fazer o mal? Para que falar mal de alguém? Para que ficar irritado? Para que criar conflitos? Se o resultado dos meus atos de amor é tão mais satisfatório, tão mais saboroso, inclusive para a gente. Quando a gente produz bons frutos, não faz. Isso não é bom só para os outros, mas é bom principalmente para nós. É claro que isso não é uma coisa mágica, não acontece da noite para o dia. A gente tem que ir treinando isso todos os dias, durante toda a nossa vida. E uma vida só realmente não é suficiente, mas um dia será. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar a produzir frutos saborosíssimos, sempre. Nunca mais elas vão azedar, nunca mais vão estragar. Porque então vamos ter atingido um mundo já feliz, um dos mundos felizes, não mais um mundo de provas e de expiações onde a gente está vivendo. Certo, meu pessoal? Então, era essa a mensagem de hoje.